Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário GGRC11. A gestão divulgou um novo relatório gerencial recentemente. Tem algumas atualizações aqui bem importantes para passar para vocês, também trazendo ali um pouco do portfólio, como se encontra hoje, a emissão de cotas que eles anunciaram há pouco tempo, também tem informação aqui nesse relatório. Enfim, trazendo aqui um resumo atualizado desse FII Base 10, que vem distribuindo um bom dividendo para os seus investidores, um pouco mais de 1% ao mês para a FII de tijolo dá um pouco de trabalho de conseguir, e para o tamanho do GGS é uma coisa até que me chama a atenção, né? Porque se a gente olha aí os grandes fundos imobiliários com 15, 20 imóveis, geralmente tem um yield ali de 0,80, 0,75, 0,85, aqui já está ali mais próximo a 1,05. Então é um ativo que vem me chamando a atenção o preço dele com esse dividend yield. Tem aí um não recorrente ou outro que vem ajudando esse resultado, isso é um ponto de atenção para estar sempre monitorando, mas o guidance até o final do ano a gente tem ali na faixa dos 10 centavos por cota. Lembra que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esquece o like também. Peça a sua contribuição. Chegou pela primeira vez, se inscreve. Ajude o canal a atingir a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Se já é inscrito, já é membro, compartilhe esse vídeo. É bem importante aí para o crescimento do canal. Ditos avisos e pedidos, vamos aqui para os destaques que a gestão colocou referente ao fundo, né? Informações do fundo aqui que a gente tem. Patrimônio de 1,6 bi, sendo que a gente tem aí essa emissão, valor patrimonial de R$ 11,05. Não tivemos ainda uma atualização, uma reavaliação patrimonial, né? Com todas essas movimentações que eles fizeram um pouco mais recente. Acredito que em breve a gente deve ver aí esse VP crescendo um pouco com essas reavaliações. Tem que esperar, né, de fato, mas eu fico no voto aí de que a gente pode ter um crescimento. Taxa de administração 1,10% ao ano. Prazo médio dos contratos aqui a gente tem quase 6 anos, e o volume, a liquidez dele aí vem sendo bastante forte. É um fundo que vem crescendo bastante aí nessa parte de liquidez. Aqui, pessoal, tem algumas movimentações que eles colocaram, tem um pouco do macro e algumas movimentações que ocorreram, mas para poder tentar passar um pouco melhor para vocês aqui, eu quero vir primeiro no portfólio e eu fecho o vídeo mostrando aqui essas atualizações que eu acho bem importante. Hoje nós temos aqui um fundo com 1,6 bi em imóveis, FIIs estratégicos aparece aqui com 228 milhões, disponibilidades mais aluguéis a receber 57,5, outras aplicações 67 milhões de reais. Tem alavancagem, a gente tem aqui obrigações de 50, mais CRI de quase 300 milhões. As taxas aqui, muitas delas são bem tranquilas, como é o caso desse 94 milhões de reais IPCA mais 6,5, mas nós temos algumas aqui um pouquinho salgadas. 100% do CDI, isso custa caro com essa taxa Selic nesses níveis. IPCA mais 9,5, IPCA mais 8,5. Na minha opinião, eu acharia muito mais vantagem dar fim nesses tais FIIs estratégicos, 228 milhões, e pré-pagar o máximo que puder aqui de dívida. Eu vejo muito mais retorno, pelo menos reduzir o risco para investidor, em termos de alavancagem, né? Eu veria mais vantagem. Mas essa é a foto que a gente tem, sendo que o fundo tem movimentações que estão acontecendo, então em breve a gente vai ver um fundo um pouco mais diferente aí, saldo devedor 280 milhões de reais, e perceba que vai caindo aí ao longo dos anos, mas a representação principal de redução acontece ali 2030 para frente, né? Que aí agora a gente só vai ter lá em 31, por exemplo, 43 milhões de reais. Fluxo aqui de pagamento, vocês podem ver 40 a 60 milhões na média. Lá em 2030 que a gente tem um valor bem maior para pagar. Aqui a gente tem um pouco da base de cotistas, cronograma de reajuste receita de aluguel, quase todo mês tem alguma coisa, mas perceba que julho, agosto e setembro é bem relevante aqui em termos de reajuste. Como é um fundo indexado à inflação, deixa eu até colocar logo aqui, índice de reajuste 89% é IPCA, com IPCA média dos últimos 12 meses em torno de 5%, pode dar um bom crescimento aí na renda recorrente. Vencimento dos contratos, quase nada para 25, 27 é onde está a diferença, né? 26% da receita, sendo que muitos dos contratos dele é atípico. O fundo tinha ali mais uma tese 100% atípico. Há pouco tempo eles mudaram um pouco mais a linha, adicionar atípicos também dentro da carteira. Então, essa parte do atípico no vencimento do contrato é algo importante, porque dependendo do preço do metro quadrado, a gente pode ter um bom crescimento ou uma boa redução no preço ali do aluguel, mesmo que o inquilino permaneça, porque ele é reajustado anualmente aí pelo IPCA. E às vezes a gente tem valorização no local ou desvalorização muito maior do que, no caso da valorização, muito maior do que o IPCA. Então, esse vencimento lá de 27, eu acho que é algo bem relevante.
Aqui a gente tem 59% logístico. Eu não gosto muito do industrial, para ser sincero para vocês. Eu acho um imóvel muito específico ali, em compensação, difícil o inquilino sair assim também, por conta desse imóvel mais focado ali para ele. E 19% ali aparece com híbrido. Ramo de atividade, comércio varejista 27%, alimentos e bebidas 21%, máquinas e equipamentos aparece ali com 19%, e os demais aqui já tem uma representação um pouco pequena. Preço por médio de locação, olha o que eu falei ali há pouco para vocês. A locação média do portfólio está cerca de 14% abaixo da média nacional, ou seja, a maior probabilidade é que, se as coisas continuarem no ritmo atual, né, a gente vai ter no vencimento desses contratos uma melhora no preço por metro quadrado, já que hoje ele está sendo negociado abaixo. Por isso que a parte do atípico ele traz essa segurança, mas ele não mostra bem a realidade do metro quadrado do local às vezes. E a gente vem tendo até nesse ano de 25, né, algumas boas notícias em relação a reajuste aí de contratos. Bom, depois de ter passado aqui esse resumo, pessoal, da situação foto, né, a foto do fundo hoje, eu quero vir aqui para as movimentações, para as notícias que eles trouxeram. Primeiro, em relação ao GGC, o fundo deu início à 10ª emissão de cotas e apresentou uma carta de intenção para aquisição do ativo, na realidade, né, do VTLT, um monoativo. É um inquilino ali, se não me engano, é a Renault, que está dentro desse imóvel, um contrato ali que tem um prazo longo, mas ele vai virar típico em breve, mas me parece que é um imóvel ali bem interessante para o inquilino permanecer por um bom tempo, mas é algo aí para a gente monitorar. Tem que esperar também ali os cotistas, né, do VTLT aprovar tudo isso, né? A gestão também foi consultada sobre possível venda de pacote de ativos GGRC. Isso é notícia, pessoal. Pacote de ativo para outro fundo imobiliário. Quem sabe a gente vê a gestão sendo ativa nessa parte de venda também, né? Eles estão sendo bastante ativos em compra. Vamos ver se vai ser na parte de venda também, com um bom ganho de capital, quem sabe aí para o investidor, sendo que, se é para outro fundo imobiliário, na minha opinião, tem cara de se pagar com cotas, até como a gente vem percebendo nos últimos meses aí, muito fundo fazendo isso, como é o caso até do próprio GGRC. Então, essa parte aqui a gente deve ter notícia em breve. Aproveito para fazer o convite, destaques do dia, de segunda a sexta, 17 horas aqui no canal. Tem atualizações sobre os ativos, né? Fatos relevantes, relatórios, dividendos, e com certeza, quando o GGC trouxer a notícia, vai ter comentário aqui no canal. Fato relevante da 10ª emissão, o fundo anunciou 299 milhões de reais, a um preço de emissão ali de VP, né, que é R$ 11,92. A emissão pode chegar até 706 milhões de reais, devido para atender atual excesso de demanda. Vamos ver se de fato chega a tudo isso mesmo aí por conta dessas propostas que eles vêm recebendo. Aqui tem a questão do VTLT que eu já havia passado para vocês. Houve o pagamento de preço aqui referente a um imóvel que eles compraram há pouco tempo, e tem mais uma outra parcela aqui de 13,9 milhões para pagar no final do ano. O fundo tem caixa para poder fazer frente a isso. Teve mais uma movimentação aqui referente ao imóvel Mills, última parcela do preço referente ao imóvel locado para Mills, localizado aqui na Bahia, 1,5 milhão, foi pouco dinheiro. E posições estratégicas do fundo. Aqui a gente tem o AAA, que eles têm 35%, guarda essa informação que é bem importante, a Urb 11,33%, e o próprio VTLT ali, que eles já querem fazer aquisição, né, que se for tudo bem sucedido ali. E aqui nós tivemos essa notícia, pessoal, que eu achei um pouco complexa essa movimentação. Na verdade, algumas movimentações eu tenho achado um pouco complexas aí para você monitorar no dividendo, no mês a mês, impacto e tudo mais, mas a operação, o ativo em si que eles querem aumentar a posição, eu gostei, porque é o AAA que tem ali dentro do BLMG. O fundo tem ali essa participação de 35%, e agora eles vão aumentar até cento e poucos milhões de reais. Como é um ativo, como o próprio nome, né, AAA, um imóvel de altíssima qualidade, um dos melhores ativos que a gente tem aí, pelo menos na região dele, e adicionar isso para dentro do portfólio eu vejo vantagem. Melhor do que comprar um imóvel pequenininho ali, que seja mais ou menos, aqui eles estão comprando um negócio de altíssima qualidade. Para tanto, o fundo subscreveu cotas de um fundo de investimento multimercado, FIM, veículo que figura como principal lista do AAA. A forma de pagamento: 67 milhões de reais já subscritos na 9ª emissão de cotas, 20 milhões de reais a serem pagos
com recursos financeiros até o final de agosto, 20 milhões de reais, e sendo que esses 20 milhões, aqui que começa a ficar um pouco mais complexo na operação, porque não foi pago tudo em cotas, é uma parte em cotas, uma parte em dinheiro, uma parte que vai ser um aporte adicional aí, sendo que lá na frente eles vão decidir como é que fica essas movimentações aí de aporte adicional e conversão de cotas ou não, sendo que os 20 milhões que eles estão pagando, a parcela ela terá uma remuneração de PCA mais 11 pelo prazo de 24 meses. Então, o fundo paga 67 com cotas, 20 milhões em dinheiro, sendo que esse dinheiro vai ser remunerado por 2 anos ali em PCA mais 11. Logo, isso infla um pouquinho ali a receita, né? Porque é só por um certo tempo. E que remuneração, né? IPCA mais 11. A parte das cotas ali que ele subscreveu, né, vai ter o retorno normal, né, do próprio AAA, e opção de aporte adicional de até 20 milhões até o final de dezembro, que, como eu disse, né, eu acho vantagem o ativo, eu gosto muito do ativo. Acho que tem uma qualidade muito boa para carrego. Para viabilizar essa operação, aqui tem uma movimentação que eles fizeram. E otimizar o caixa do GGSC foi estruturada uma emissão, 50 milhões de reais, taxa após fixada, 100% do CDI sem carência e multa de pré-pagamento, com prazo de 5 anos. Então, eles fizeram uma operação aqui que, para não queimar o caixa que ele já tem, porque já tem necessidade de utilizar ele pensando nos próximos meses, a gestão fez aí esse CRI, né? E o custo dele, por enquanto, é altíssimo, 100% CDI, né? Com a taxa Selic nos níveis atuais. Só que é como até eles colocam aqui uma espécie de hedge, né? Durante esse período que ele está pagando 100% de CDI, ele está tendo uma remuneração de PCA mais 11. Só que esse CRI não tem multa para pré-pagamento. Então, eles montaram uma operação já pensando em pagar o mais rápido possível. Então, olhando aí num curto prazo, talvez a gente possa ver uma emissão futuramente ou até uma venda de ativo e eles já resolvam pré-pagar esse negócio. Por isso que a gente viu ali na alavancagem dele essa parte aqui do CDI. Se a Selic também despencar, ajudaria demais o custo dele, mas não é assim tanto dinheiro, 50 milhões de reais. Mas de qualquer forma, tá aí essa operação que eles querem fazer para aumentar a posição do AAA, algo ali em torno de um pouco mais de 100 milhões de reais. E aí ele tem aqui para baixo a aplicação dos recursos captados por meio do CRI está prevista para ocorrer taxas mais atrativas a seu custo. A operação será caracterizada na prática como um hedge natural. A estimativa ao final do prazo da operação é realizar um pré-pagamento do CRI, que foi o que eu falei aqui. E aqui a gente pode ver prazo de até 24 meses. No final, pode retornar o valor ao GGRC ou converter em cotas do AAA. Então, lá no final, vão ter as negociações aí para ver como é que fica toda essa operação. Então é um negócio um pouquinho mais complexo, na minha opinião, mas de qualquer forma a gente tem aí o fundo aumentando posição em um ativo que eles consideram bem relevante. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar aqui de forma rápida todas as atualizações ou as principais atualizações desse relatório gerencial. Espero ter ajudado. Peço agora a sua contribuição mais uma vez. Se ainda não deixou seu like, não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo, compartilhe o vídeo, que é bem importante aqui.